Tá bom, então pode começar. Bom, pessoal, boa noite. Hoje temos mais um encontro de formação de equipe. Esse é o nosso terceiro encontro. Tá todo mundo me escutando certinho? Se sim, puder dar um Sim, estamos joinha. sim. De Tudo boa. certo. Hoje vamos falar sobre comunicação. E aí, relembrando, né? Esse é o nosso terceiro encontro de formação de equipe. O primeiro a gente falou sobre teoria da mudança, o segundo sobre a metodologia do Ecoamor e o terceiro sobre comunicação. Nesse momento inicial, a gente vai retomar um pouquinho a teoria da mudança. Ver se eu consigo passar aqui, peraí. Isso. A gente vai retomar a teoria da mudança, pensando na organização no Ecoamor. Quando a gente falou de teoria da mudança, e aí eu não sei se vocês se recordam, a gente falou sobre qual problema o projeto Semeando Futuros resolve. A gente fez essa teoria da mudança para o projeto, entendendo o que é o projeto, qual o problema que ele resolve, o que a gente ia fazer ao longo do projeto. Então, foi uma forma de a gente apresentar, dentro do formato do projeto, essa teoria da mudança. Agora, no primeiro momento, a gente vai falar sobre a Ecoamor, né? Sobre quem é a Ecoamor, o que a Ecoamor resolve, como que a gente se propõe a resolver o problema. E aí também gostaria que, ao final, se alguém tiver alguma consideração, que anote. Enfim, essa é uma construção coletiva e permanente, e, e é muito bem-vinda os comentários e as sugestões de vocês. No segundo momento, a gente vai falar sobre o plano de comunicação da Ecoamor e apresentar o manual de marca, o guia da comunicação. Ele tem um viés mais voltado para a equipe de comunicação mesmo, mas eu vou passar de uma maneira mais geral para que toda a equipe possa entender e entender também como a sua função e a sua área, né, dentro do Ecoamor está relacionada a esse material, tá bom? Bom, lembrando, né, a teoria da mudança é uma ferramenta de planejamento que nos esforça a perguntar qual problema queremos resolver e qual a nossa solução para isso. Né? Existem três elementos centrais da teoria da mudança, que é o problema, a solução e a estratégia de mudança. Então, qual problema a Ecoamor resolve, qual a solução que a gente se propõe e como que a gente vai realizar essa mudança dentro da organização. Bom, o problema, qual situação queremos mudar com a Ecoamor? Na primeira formação, a gente falou sobre qual situação nós queremos mudar com o Semeando Futuros. E alguém se lembra da resposta, ou mais ou menos, qual que era a resposta? Se alguém quiser se manifestar. Bom, eu vou falar aqui, né, da Acolhi. O problema do Semeando Futuros é uma descontinuidade, uma falta de conexão entre as ações de educação socioambiental dentro das instituições, dentro das escolas. Como se dão esses projetos dentro da escola ou essas ações? Dentro das escolas, a gente percebe que apenas em datas pontuais, como o Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore, que a educação socioambiental, né? E aí, no contexto que a gente percebe a educação ambiental, né? Dita nesse termo ambiental, ela existe de uma maneira descolada, né, do currículo pedagógico, e ela se dá por ações pontuais, ou numa matéria letiva, ou professor de ciências, de biologia. Então, é onde a Ecoamor propõe o Semeando Futuros, numa lógica do projeto ter um viés, né, de continuação e uma abordagem interdisciplinar e transdisciplinar também. Bom, mas e a Ecoamor? A Ecoamor realiza o projeto Semeando Futuros, mas e a organização? Qual a situação, qual o problema a gente quer mudar? E apresentar aqui para vocês. Os modos de vida urbanos que favorecem a desconexão
e o distanciamento das pessoas com a natureza. E aí, colocando essa frase, lembro quando a gente chegou nessa frase de uma maneira resumida, pode parecer muito vago ou muito geral, mas aí entendendo que é uma coisa maior mesmo do que o que a gente pretende mudar, né? E aí, por que modos de vida urbanos? Porque os nossos projetos, eles estão presentes nas cidades. A gente nunca fez um projeto pensando na população da zona rural, ou entendendo aspectos específicos, né? Nós trabalhamos com escolas que estão em cidades, embora o Semeando Futuros ele esteja também em algumas cidades agora, que já são ali numa intersecção do urbano com o rural, a gente percebeu isso em várias escolas desse ano, várias não, né? Algumas ainda, né? Mas são escolas mais localizadas na periferia e que tem um diálogo maior com o rural, a gente ainda está falando de cidade, né? De urbano, né? De uma estrutura mínima, enfim. E pensando nesses modos de vida que favorecem a desconexão, né? Geralmente na zona rural a gente também tem até que pensar se nesse local isso existe, né? Se existe essa desconexão e esse distanciamento das pessoas com a natureza. Então, nosso recorte são esses modos de vida urbano, né? Nós existimos, tanto que na nossa missão ela é conectar pessoas para a construção de cidades, né? Mais saudáveis e sustentáveis. Então, a gente está falando aqui de cidade e do contexto urbano, né? E de um modo de vida que favorece a desconexão das pessoas entre si, entre os espaços, e de uma percepção de que não somos parte da natureza. Bom, eu trouxe aqui para não ficar assim muito vago e muito simplista também, a gente pensar esse problema, um livro que a gente leu, a recomendação de um livro que a gente leu ano passado no Clube de Leitura da Ecoamor. Foi uma das melhores leituras assim que eu fiz no ano passado, que traz esse conceito do bem viver. O livro chama Bem Viver, uma oportunidade para imaginar novos mundos, do Alberto Costa. E o livro é bem conceitual, existem até outros livros dessa mesma editora, que tem até essa capa super parecida, e que vão falando um pouco mais relacionado ao que é esse conceito de bem viver. O bem viver ele é um conceito aberto, de origem latino-americana, e que é experienciado por centenas de comunidades e povos indígenas da América Latina. Ele é baseado no modo como esses povos indígenas, eles pensam e eles se relacionam e eles existem na natureza e, enfim, é uma ruptura de paradigma mesmo, assim, pensar o bem viver. E pode-se dizer que ele expressa ao mesmo tempo memória e horizonte. Por um lado, memória pré-colonial e tradicional do mundo andino, e por outro lado, protesto e luta contra os excessos do capitalismo agroindustrial globalizado. Ele é uma forma de perceber, de se relacionar e de se existir no mundo, né? Ele propõe novas maneiras de pensar, de integrar a natureza e pensar as relações humanas. Então, tem bastante... bom, ele passa por assuntos como o ecofeminismo, ele é contra uma ideia de progresso, do desenvolvimentista, então ele fala até de um crescimento estacionário ou um decrescimento, e, enfim, são vários conceitos, assim, eu recomendo a leitura, tem outros também dessa editora, e esse livro, ele foi muito fundamental nas nossas leituras do ano passado para a gente até chegar nesse problema que a gente resolve, entender o que a gente resolve mesmo o que a gente se propõe a resolver é uma mudança de pensamento, né? A gente está ali, às vezes, né, não é só de comportamento, é de pensamento, é do sentir e da prática, né? Cabeça, coração e mãos. Então, qual que é a mudança que a gente propõe né, com a Ecoamor? É uma mudança na forma das pessoas pensarem, sentirem e agirem, tornando as cidades e as relações mais saudáveis e sustentáveis. Então, aqui está o cabeça, coração e mãos, e o que a gente propõe a essa mudança é uma mudança mesmo de paradigma. Não vou entrar muito nisso, mas
no pensamento moderno, existe uma cisão entre a natureza, entre o que é natureza e o que é cultura. E aí criaram-se, né, as ciências da natureza, as ciências humanas, uma divisão entre o corpo e a mente. Então, tudo isso, cada um foi para uma caixinha, para uma área determinada de estudo, e tudo isso foi separado. E o que a gente propõe é uma mudança que ela é sistêmica mesmo, né? De entendimento de que nós fazemos parte de um todo, é uma abordagem integrada, sistêmica, holística, enfim, a gente sempre traz essas palavras, né, para se ancorar, mas porque de fato é isso, né? A gente está numa confluência, né, também do ambiental com o social, que é muito forte, que é da Ecoamor. E nós propomos uma mudança para tornar as cidades e as relações mais saudáveis e sustentáveis. Eu não vou entrar aqui muito também para destrinchar o que é esse saudável, o que é esse sustentável. Sustentabilidade, né, é um termo guarda-chuva. Então, ele pode ser muita coisa, pode não ser nada. Hoje ele é usado, né, a esmo. A gente pode, né, também depois entrar numa conversa só sobre sustentabilidade, de onde a gente tira esse conceito, né, de sustentabilidade, quais os pilares para a sustentabilidade, para a gente poder se formar e qualificar mesmo o nosso discurso. Mas, de maneira resumida, está aqui, né, a mudança que a gente se propõe. Bom, como a gente pretende alcançar essa mudança? Realizando projetos educacionais de impacto socioambiental. Mas e o quê? O que a gente produz dentro desses projetos? Quais são esses projetos? Aí eu trouxe aqui 3 dos projetos que a gente realiza. A gente tem o projeto Semeando Futuros, que é o nosso grande projeto, que está prevista a continuidade dele, né, no ano que vem. O projeto Raízes, e aí a Flávia tem falado muito disso, essa formação também faz parte do projeto Raízes, tanto as formações quanto mensalmente as reuniões de integração da equipe. Então, ela é um projeto de capacitação e integração da equipe, para que a gente possa, né, construir relações, nos capacitar para executar esses projetos e também construirmos juntos os próximos projetos que virão. Tem aqui também o Festival Educação para o Presente, nós fizemos ele no ano passado, acho que em meados de agosto, setembro. Foi um evento online, com várias rodas de conversa, com pessoas de outras organizações, professores, movimentos sociais, pensando, né, com esse tema educação para o presente, e nós vamos realizar esse ano de novo. Ele é um evento que a gente fez em comemoração ao aniversário da Ecoamor. Então, esse ano, no aniversário da Ecoamor, que é em setembro, nós vamos realizar novamente. Enfim, e a gente pensa ele como um projeto, né? Um projeto para a gente estar em contato com outras organizações, celebrar a nossa existência e também ser um momento de integração da equipe, né? De diálogo com a comunidade, trazer mais pessoas para perto, fortalecer a nossa rede. Bom, e como nós vamos acompanhar essas atividades, né? Eu trouxe esse exemplo desses 3 projetos. Quais são as nossas metas? E aí, eu trouxe aqui essas metas. Vários de vocês já, né, na função que vocês estão, nas áreas que vocês estão, já devem ter escutado, mas talvez não dessa forma tão organizada, né? E é muito importante comunicar isso para vocês, para que fique mais claro. Bom, a primeira meta é a elaboração de uma publicação, né, ao final do projeto Semeando Futuros desse ano, uma publicação relacionada à educação socioambiental, provavelmente a diretoria de invenções, a Bárbara já deve ter falado sobre isso, né, isso é algo que a gente tem planejado. Segunda meta, captação de recursos e marketing, tá aí a Érica aprende disso comigo, executando o projeto Semeando Prosperidade, né, a Débora também, o selo Amiga da Educação Socioambiental, que é um selo que em breve nós vamos apresentar para vocês, venda de publicações, oficinas, inscrições em editais. Outra meta é capacitação e formação da equipe, então, para isso existe o projeto Raízes. Nesse semestre, nós estamos trabalhando os valores da Ecoamor, entendendo como esses valores se relacionam, né, entre si, né, como que a gente se conecta com a Ecoamor por meio desses valores. E a outra meta é que é a elaboração de um novo projeto, né,
Existe também a previsão de um projeto do Ninho de Aprendizagem, né, para formar multiplicadores da Ecoamor, para que outras pessoas possam levar para outras cidades esse projeto. E essa é uma outra meta, né? E aí, falando de quando são essas metas? São metas de 2021, né? Metas desse ano. 2021? A gente está em 2022? Desse ano. Não sei qual ano nós estamos, mas é desse ano. Bom, o plano de comunicação... Estou lá em 2021 ainda, gente. Bom, o plano de comunicação da Ecoamor. Eu vou apresentar aqui alguns pontos do nosso plano, para que mais claro a gente também entender quem é Ecoamor. Quando a gente fala, né, da Ecoamor, como que a gente fala, como que a gente se posiciona. Bom, importante pensar, né, qual mensagem eu quero passar, qual valor quero que percebam, o que quero que as pessoas sintam ou façam após se relacionar com a marca. E aí eu trouxe aqui essa frasinha que estava, né, já no material nosso da comunicação, e a Ecoamor, ela inspira pessoas para a ação, né, para se transformarem a sua comunidade. O propósito é despertar sensibilização e comunicação. Como que a Ecoamor se posiciona? O que a Ecoamor é? E aí isso aqui foi construído em momentos anteriores, que cada pessoa ia falando o que Ecoamor é, né? Quem que é Ecoamor? Como que a gente vai construir, vai se posicionar, vai conversar com as pessoas? Ecoamor é sincera, amigável, divertida, espontânea, positiva, empática, inteligente, contadora de histórias, pratica a escutativa, aberta ao diálogo e procura compartilhar as vivências, né? Ecoamor não sou eu, a Ecoamor não é a Tuila, a Ecoamor não é a Débora, a Ecoamor, ela é uma outra, né? É uma marca e a gente se comunica, né, de uma forma construída e pensada, né? E com todos esses elementos. O que nós não somos? Eu não gosto de ficar falando que tem negação, mas eu acho que é importante trazer alguns pontos para que fique mais claro. Né? Nós não somos intolerantes nem desrespeitosos, mesmo diante de divergências ou reclamação. Nós não aceitamos comentários depreciativos ou preconceituosos, não somos pessoas enganadoras, não estimulamos o consumo desenfreado e desproposital e não falamos sobre temas polêmicos. Por que eu trago isso aqui? E aí, especificamente essa parte, não falamos sobre temas polêmicos, tinha até anteriormente um outro tópico que era nós não comentamos notícias do cotidiano, do dia a dia, porque não era o nosso foco, né? E a gente, assim, né, de fato, também não somos produtoras de conteúdo, a gente não tem, né, uma super equipe de comunicação para cada coisa. Nosso foco são os nossos projetos. A gente já tentou, assim, expandir mais, mas essa parte, por exemplo, até de notícias do cotidiano saiu porque a gente percebeu a relevância, né? Nós estamos conectados ao real, ao dia a dia, as coisas estão acontecendo, as mudanças estão acontecendo e nós fazemos parte disso, elas nos afetam diretamente. Mas essa questão sobre temas polêmicos é porque há uns 2 anos atrás surgiu algum tema polêmico, agora eu nem vou me recordar, e a gente ficou fritando em como ia se posicionar. Por quê? Porque estava todo mundo se posicionando. E aí a gente ficou pensando tanto que passou o dia que todo mundo estava falando disso. E aí a gente até pensou, a gente precisa se posicionar sobre isso, sabe? A gente precisa dar... A Ecoamor é um tema que a Ecoamor precisa se posicionar diretamente. Porque se for, por exemplo, algo ligado, relacionado a, vamos supor, as escolas de Goiás, né? A gente, né, alguma coisa ligada à criança e adolescente, fazemos parte do conselho, à segurança alimentar, a gente vai falar o que nos afeta diretamente, mas não é nossa intenção falar sobre temas polêmicos, porque a gente, né, acho que depende muito, né, de onde você quer se posicionar mesmo e achar que né, a gente não precisa se posicionar sobre tudo. Então, também, às vezes, a gente não dá conta, simplesmente. Então, a gente está muito mais num lugar de escutar e falar sobre o que é cotidiano, o que nos atinge diretamente, do que entrar em algo porque é uma tendência, uma moda, porque está todo mundo falando e todo mundo tem que, né, dar opinião. Enfim, só explicando melhor.
Bom, posicionamento. E aí, muitos de vocês já sabem, né? Também disso, vou passar, mas sobre a pessoa do discurso, né? A gente sempre se apresenta na primeira pessoa do plural, nós, né? A gente fala nós, usamos o coletivo. Na terceira pessoa do singular, a é com amor, ou o instituto é com amor. Isso é primordial quando a gente vai escrever projeto, quando a gente está ali fazendo inscrição para edital, é sempre na terceira pessoa do singular. A é com amor ou o instituto é com amor, né? Geralmente o instituto é com amor a gente utiliza de uma maneira mais formal para enviar um documento, um ofício, fazer inscrição em edital, né? E no nosso cotidiano a gente utiliza a é com amor. Bom, como que é a nossa linguagem? Ela é pessoal, poética, simples, subjetiva, informal, né? Existe um diálogo, é uma linguagem de abundância e a gente tem preferência por palavras femininas. Então, onde a gente pode colocar né, o indivíduo, a gente fala a pessoa, a gente utiliza a palavra, né, em vez de professores, professoras, né, pessoas educadoras, a gente, em vez de funcionários, pessoas da educação, enfim, a gente tenta sempre utilizar palavras femininas. E isso eu também gosto de ressaltar, foi o Afonso, que já trabalhou na comunicação do Ecoamor, ele sempre era uma pessoa da gramática, da língua, e ele trazia muito isso, né, a importância da gente pensar muito bem nas palavras que a gente utiliza, e realmente propor, né? Propor as nossas palavras, propor um vocabulário, os nossos termos e construir essa linguagem da Ecoamor, né? O tom de voz honesto, claro e transparente, doce, leve, cordial, otimista, inspirador, informativo, humano. Bom, alguns grupos de palavras, aí aqui também lá no nosso guia da comunicação a gente vai passar por um vocabulário, mas algumas palavras que estão, né, que sempre aparecem, abundância, agentes, agroecologia, coexistência, tem aqui esse grupo de palavras, mas tem também lá no guia da comunicação outras palavras, e aí eu vou passar por ele com vocês. E aqui algumas diretrizes de linguagem, né? Escolher cuidadosa e conscientemente palavras que transmitam leveza e simpatia. Inspirar o público de maneira educada e natural, sem parecer forçado ou pedante. Dar preferência para palavras femininas, né? As pessoas voluntárias, ao invés de os voluntários. A equipe, no lugar de o grupo. Termos como todos e todes, né? A gente sugere indicar, né? Trocar por pessoas. Uso de palavras positivas, né, e elogiosas, né, uma situação não é difícil ou complexa, ela é desafiadora. A gente foi construindo isso, não é porque a gente é da autoajuda, não, mas a gente foi percebendo justamente com as pessoas que a gente lidava, um lugar que a gente está de motivar essas pessoas, né, de engajar, de inspirar, de mostrar que pode ser melhor, que pode ser mais simples, que pode ser divertido, que às vezes é muito difícil, porque o que é muito difícil a gente já está na nossa realidade, já está impregnado, né? Então, porque, né, nós estamos numa posição e é um termo que a gente utiliza muito de facilitadoras, né, de aprendizagem, nesse lugar de também não é um lugar a gente tenta não utilizar, às vezes termos até como oficineiro, ou professor, ou educador, a gente utiliza muito facilitador de aprendizagem, porque cada pessoa tem também uma formação diferente aqui, a gente não, né, ninguém aqui está num lugar, e a gente nem quer ser autoridade, a gente busca uma relação mais horizontal com essas pessoas, e um lugar de motivação. A Fernanda, acho que alguém levantou a mão, pode falar. Alguém? Alguém quer falar? Eu estava escrevendo, que eu não sei se está bem. Tá dando ou não? Tá dando. Para mim tá travando. Está bom, como ele está cortando, eu estava escrevendo. Uma coisa que eu ia falar, que é bem interessante, para a gente pensar, que uma vez o pessoal
você quiser escrever, a gente lê. Tá bom, pode escrever. Enquanto a Fernanda fala, eu vou falar desse último ponto, né, de estruturar em formato de narrativa, uma história com início, meio e fim. Quando, há uns anos atrás, no início das nossas ações, tinha até uma contadora de histórias que sempre iniciava contando alguma história relacionada ao que a gente ia tratar no dia, e a gente percebeu, né, a força, né, da narrativa, né, do storytelling, que muitos falam. Então, a gente tenta estruturar no formato de uma narrativa mesmo, que a gente vai falar, né? Com início, né? Com meio, com fim, trazer um sentido. A gente mesmo, né? Nos nossos vídeos, nas nossa forma de comunicação, a gente cria essa narrativa. Não é para inventar, né? Mas é para realçar os melhores pontos e realmente estruturar no formato de uma narrativa, porque a gente sabe, né, que a gente quer engajar as pessoas, a gente quer inspirar, e narrativas e boas histórias inspiram, né? Tem até um TED da Jordana, que foi um momento que a gente até percebeu muito a importância de contar boas histórias, né? Quem aqui assiste TED já viu, tudo é estruturado num formato de uma narrativa. Então, a gente trouxe também um pouco desse aprendizado para contar nossas histórias. A Fer já mandou aí? Aqui. Uma coisa que me foi comentada e que achei muito interessante é que muitas vezes a gente coloca gênero em lugares sem necessidade. Então, por exemplo, quando eu vou falar na casa da Fernanda ou quando vou na casa do Gabriel, se você altera por vou na casa de Fernanda ou na casa de Gabriel, tira também essa necessidade do gênero. E é uma forma de falar que alguns lugares do Brasil já têm o hábito de falar. Sim, verdade. A gente coloca gênero em muitos lugares, né? A gente vai percebendo isso quando quem estuda outras línguas vai vendo tanto que, né, a língua portuguesa tem, né, a gente utiliza muito o gênero. Eu acho assim, é uma construção permanente. A gente sempre lida com algumas coisas, por exemplo, quando é impressão de material ou quando é alguma coisa mais formal, alguma dificuldade, né, de entender como é a melhor construção, porque a gente também quer ser claro, né? Foi um processo até a gente falar as pessoas educadoras. E aí a gente sempre explica quem são essas pessoas educadoras, por que que a gente não fala professores, professor, porque não são só, né? Primeiro que não são só professores, professoras que a gente atende, né? Que são os beneficiários dos nossos projetos. Mas também a gente pode explicar, né? Trazer isso, né? A gente foi falando tanto sobre pessoas educadoras, hoje já não é mais nenhum esforço entender quem são essas pessoas educadoras, e a gente sempre faz questão de falar para o nosso público, de explicar, né? E aí a gente vai formando o nosso vocabulário, né? A gente vai trazendo esses termos, porque existe uma força, é importante utilizar, né? Esses termos adequados, né? Não são nem corretos, são adequados ao que a gente se propõe a pensar a linguagem, né? E está sempre em construção. Então, assim, também é muito bem-vindo, né? Vocês, quando tiverem alguma, né, perceberem alguma coisa, quiserem contribuir de alguma forma, é algo que a gente está, né, sempre muito atento e que a gente e que é muito bem-vindo, né? A gente está sempre pensando esse lugar e trazendo, né, vocês também para esse lugar de construção, pensando na linguagem que a gente utiliza. Agora não passa. Aqui. Eu vou abrir aqui com vocês o manual de marca. Vou falar um pouco sobre o manual de marca. Deixa eu ver, agora é 6h37. A gente vai mais uma meia horinha aqui só. Vou tentar falar mais rápido e aí a gente abre para a conversa, enfim, para as considerações. Ai, ai. Deixa eu
manual de marca, ele foi feito no ano passado. Anteriormente, né, já falei sobre isso, a nossa cor era o verde, a nossa primária, e aí a Lauane, que era a nossa voluntária de design gráfico, ela reorganizou esse manual de marca. Twila, se você puder mandar o link dele no chat, a gente vai colocar lá no grupo esses links, eu vou compartilhar com vocês essa apresentação. Só esperar, eu vou parar de compartilhar aqui. Tá carregando eterna. Agora deu. Estão vendo, né? Ele agora. Compartilhado desse jeito. Agora deu. Foi. Né? É porque o jeito que eu tô compartilhando aqui pelo Canva, ele fica bem lento. Eu vou parar de compartilhar aqui rapidinho. E vou compartilhar um que ele já tá aberto. Estão visualizando? Aqui. Sim. Vai descer. Sim, estamos. Bom, vários de vocês já tiveram acesso a esse manual de marca. A gente vai colocar ele lá. E eu estou escutando alguém. Fernanda, eu acho que o seu microfone está aberto, está dando um retorno. Alô? Aí. Principalmente a equipe de comunicação, mas eu nunca falei dele formalmente, então eu acho importante todo mundo saber que existe. Geralmente tem essas dúvidas quando alguém vai fazer uma apresentação, vai mandar um documento, como que a gente aplica a logo da Ecoamor. Ele tem algumas informações específicas, mas não vou passar por tudo, mas ele é um documento que vai estar disponível lá no portal da Galera Ativa, que está na descrição, né, do nosso grupo de WhatsApp agora, para quando vocês precisarem acessar junto com outros documentos de maneira fácil, né? Bom, uma marca forte necessita de uniformidade e coerência em sua identidade visual, responsável por traduzir graficamente toda a essência que ela representa. O objetivo do manual é orientar e facilitar a utilização correta dos elementos que identificam a marca da Ecoamor. Bom, aqui tem um conceito da marca, né? Buscamos destacar os elementos que se relacionam com o nosso trabalho: delicadeza, sabedoria, alegria e amor. Nossa visão, missão, valores, inclusive esses valores eles foram até atualizados, precisamos atualizar aqui. E aí aqui tem o nosso símbolo, né? De onde surge o nosso símbolo, o logotipo. E aí acho só importante ressaltar, esse aqui é a logo primária, que a gente sempre utiliza, e essa daqui, essa versão vertical, as duas, né? Elas são primárias, mas essa aqui é que a gente prefere utilizar na aplicação dos nossos materiais. Não sei se todos vocês têm acesso, vira e mexe a gente manda logo, então a gente pode compartilhar as pastas com o e-mail de quem não tiver, as meninas da diretoria de invenções, não sei se todas têm acesso à nossa marca em PNG, tanto na versão transparente quanto com fundo vermelho, então só apresentando para vocês. Bom, o logotipo, a gente tem esse badge também, que o nosso banner, que foi para impressão, ele vai ser impresso com esse badge da Ecoamor. A gente agora tem utilizado mais, vai ser a capa também do nosso portfólio, que também logo irá para impressão, né? Temos aqui outros elementos que são utilizados, a cor primária, também muito importante, né? Ver o código da cor, se quando
Oi, gente, caí e voltei. Apenas mais um dia na minha vida, na minha internet rural. Voltando, vou compartilhar aqui. Tuila, você que está de host, coloca para eu compartilhar, por favor, a tela. Vai em share screen e aí coloca para outros participantes também compartilharem. Não é, no caso, não é a sua. Você está compartilhando a sua, Tuila. Aperta lá, mas sem compartilhar, só habilita para outras pessoas compartilharem. Agora sim. Vocês estão vendo aí aqui, né? Vocês estão vendo minha tela? Para te falar, foi nas cores secundárias mesmo? Dá para ouvir. Tá bom. Então, essas são as cores secundárias e elas são cores que criam um forte contraste. Se você colocar, né, o verde com vermelho, é um grande contraste, o azul com vermelho. Então, a gente sempre pede para quando for utilizar a cor vermelha, a próxima cor a ser utilizada como cor secundária é a cor cinza, esse cinza aqui. E geralmente o azul e o verde eles vêm em outros elementos. Então, por exemplo, vai fazer uma apresentação, a gente sempre faz com vermelho, cinza, né? E a cor, o branco, né? O gelo que a gente utiliza. Porque não é para tudo não ficar azul ou verde e utilizar o verde com vermelho ou azul com vermelho diretamente. Porque cria sempre um contraste muito, muito grande. Não são cores né, complementares. Bom, aqui as aplicações em positivo e negativo também, né, quando às vezes precisa, ocorre alguma limitação de cor, monocromia, se for necessário, a tipografia, acredito que todos vocês, né, todos saibam, mas a gente utiliza a fonte close para títulos, para frases curtas, destaques, e a Montserrat, nas diversas versões que tem da Montserrat, para documentos grandes, apresentações e tudo mais. Também aqui algumas especificações do logo, né, para a gente não reduzir demais e também nem colocar grande demais, né, existe um limite de redução. Isso é importante saber, a área de proteção, né, para não ficar muito, né, o logo ficar muito próximo de outros textos, ou da margem do documento, das bordas, como aplicar sobre uma foto, enfim, aplicar também, né, quando precisa de boxes, porque vai ter uma imagem com muita interferência visual, as ilustrações também que a gente utiliza no material, os ícones, né, quais ícones que a gente prefere utilizar, e as utilizações em arquivos, né. Aqui tem umas outras aplicações que tem alguns mockups, mas acho que eles não estão demorando mais a carregar, não estão abrindo. Mas depois vocês deem uma olhada, ela fez bastante mockup e até a gente criou o nosso bloquinho, né, bloquinho de anotações, e, enfim, vários materiais, alguns a gente foi fazendo e alguns a gente prevê fazer. E aí tem outro material, que é o Guia da Comunicação, material feito aí diagramado pelo Everton, construído também com a Tuila, um material que a gente ficou muito tempo cozinhando para fazer, para sair. Ele é um material focado também na equipe de comunicação, principalmente voltado para o online, né? Para as redes sociais, para o site, para o e-mail marketing. Mas ele tem vários direcionamentos também, né, caso surja alguma dúvida, tanto para a equipe, né, externa também. Então a gente gosta de apresentar. Ele também vai estar lá no nosso portal da Galera Ativa.
É muito importante trazer esses documentos, saber que vocês têm onde consultar, né? Às vezes alguns textos a gente vai esquecendo algumas coisas, então é importante, né? Aqui tem essas informações de posicionamento, né? De tom e voz, elas estão até aqui, né? Foram revisitadas e aprimoradas, né? Metáforas que a gente utiliza, os emojis também, né? Fala sobre Instagram, post no feed, stories, né? Como que a gente se comunica, por que que a gente se comunica de determinada maneira, né? No YouTube, WhatsApp, né? Temos canal do YouTube, LinkedIn, Facebook, mas que a gente não utiliza tanto, né? No WhatsApp nós temos vários grupos gerenciados pela Equamor, nem todos estão ativos, mas eles também existem. E aí aqui tem o glossário que eu comentei com vocês. Ano passado a gente até fez, em alguns momentos de formação, prévios da formação, uma consulta para entender o que a equipe sabia, o que não sabia, o que é uma dúvida, para a gente poder trazer para as nossas conversas. Então, surgiu dúvida sobre o que é agroecologia, né? A agroecologia é uma forma de plantar, o que é de fato, assim, muitas pessoas nunca tinham ouvido falar sobre agroecologia, confundiam com orgânico, então aqui tem, né, um significado dos termos mais utilizados sobre o que é agroecologia, agrofloresta, compostagem, educação socioambiental, né? Por que a gente utiliza, quando a gente vai falar de alguma empresa que doa para Equamor, ou que a gente mantém um relacionamento de parceria como mantenedoras, né? A gente não utiliza patrocínio. O que é OSC também, né? Que é uma nomenclatura que a gente sempre utiliza, né? Mas não está errado falar que é uma ONG, mas a gente trouxe para o nosso vocabulário esse termo, porque ele é um termo atualizado, está no marco legislativo das organizações da sociedade civil. Então, também é importante, né, a gente falar dele, o que é um produto orgânico, né? Ali voltando, tem pessoas educadoras também, né? O que é permacultura e o que é essa sustentabilidade. Mas sustentabilidade, novamente, de uma maneira mais, né, genérica, simplista, para a gente poder né, ter um mínimo entendimento. E aí aqui tem umas palavras, né, recorrentes em nosso vocabulário. Isso aqui também foi um movimento que a gente fez anteriormente com toda a equipe, né, as pessoas construindo juntos e consultando. E bem, esse é o documento. Agora, eu gostaria, né, de conversar com vocês, de escutar e até de entender, né, as considerações, as sugestões e a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Se alguém quiser começar. Bom, eu posso começar. Deixa eu só ver aqui. Dá para me ver aí? Acho que sim, né? Achei interessante, assim, esses termos, porque eu mando muito e-mail, assim, para as pessoas. E a Jordana, direto, assim, ela me corrige, né? Fala, não, Débora, muda essa palavra aqui. E eu fico meio assim, mas por quê? Tá certo e tudo mais. Mas eu vi que tem uma importância, assim, a gente ter uma linguagem única para se comunicar com as pessoas, enfim, que estão relacionadas diretamente ali com a Equamor. Uma vez eu tô lembrando aqui, uma vez eu fui passar um e-mail e eu escrevi a todos. Bom dia a todos. Aí a Jordana veio e falou, não, coloca todas, sabe? Detalhes, assim, no e-mail que eu achei, bobeira, mas no geral, assim, faz uma diferença a gente ter uma linguagem única. E também achei interessante, uma coisa que eu não sabia, a questão da logo, porque eu uso muito esses documentos oficiais, né? Para fazer ofício. E, enfim, eu pego um modelo que está pronto e às vezes eu modifico a logo porque ela não encaixou ali. Enfim, eu não sei se eu estou pegando a logo certa. Isso é algo que a gente precisa ver depois. Assim, eu pego a que eu acho, assim, lá no Drive. Mas, no geral, é isso, assim, tem uma correta para cada documento e que, às vezes, assim, eu não me toco, assim,
Não pensei que ela foi feita só para isso, só para o ofício. Para mim era uma logomarca normal ali, enfim, de toda empresa, vamos assim dizer, né? E é isso, assim, lembrando aqui de tudo que você falou, mas é isso. Obrigada, Débora. Mais alguém? Pode falar, Priscila. Eu ia comentar só um negócio aqui. Essa questão da gente ficar se comunicando com as pessoas no feminino, assim, às vezes a gente pensa que não está passando uma mensagem, e na verdade a gente está passando uma mensagem, porque alguns educadores perceberam, assim, né, tanto na nossa formação presencial, eles comentaram comigo assim, não, vocês sempre se comunicam no feminino, assim, eles percebem assim que cria essa identidade, então só comentando assim, por alto. Que as pessoas reparam, assim, parece que não reparam, mas elas reparam. Pois é, e assim, como a gente vai. É isso, né? A gente também recebe várias pessoas novas, a equipe vai mudando, né? Várias pessoas vão participando de uma construção. Às vezes a gente já tem como, né? Quem é mais tempo de casa já tem como uma coisa óbvia. Então, e a gente esquece, né? Que tem outras pessoas, outras áreas. Eu sou da comunicação, então também várias vezes eu pergunto para as meninas, né? Para Jordana, Bárbara, mas aí tá todo mundo sabendo, todo mundo sabe que existe manual de marca, mas tá tudo certo essa questão da comunicação, porque a gente também às vezes, né, vai numa reunião e às vezes é uma dificuldade de falar alguma coisa no telefone, enfim, né, passar um e-mail, fazer uma apresentação, volta e meia aparecem umas apresentações da Ecoamor e eu falo, nossa, mas onde que pegaram essa logo? E essas cores e tudo mais. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, que é importante, né? E aí eu acho que, né, a Bárbara também, ela sempre traz muito isso para as meninas da diretoria de invenções, porque várias coisas que a gente também vai mudando muito do resultado, né, dessa construção da diretoria de invenções, principalmente o vocabulário, né, os termos que vão surgindo, o que, que a gente vai trazendo, agregando. Fernanda, se você quiser comentar alguma coisa, acho que seu áudio, né, estava um pouco ruim, eu vi que só ficou você da diretoria de invenções aqui. Tá bom, tranquilo. Bom, gente, é isso. Vou disponibilizar a apresentação que eu passei lá no grupo. Quem quiser também, tiver alguma sugestão e quiser escrever, pode escrever diretamente para mim. Vamos esperar a Fernanda vai falar. E esses documentos também vão estar disponíveis lá no portal. O portal da Galera Ativa, o site foi feito justamente para vocês entrarem. Lá tem as informações do próximo encontro de integração de equipe, né? Quando tiver o próximo encontro de formação também. Quero já também dar uma notícia, a gente está prevendo fazer uma imersão presencial em julho, justamente para fazer um momento de construção coletiva do planejamento estratégico da Ecoamor, assim, de planejarmos algumas coisas juntos para o próximo semestre e abrir, né, para vocês esse planejamento que a diretoria já faz, mas para vocês construírem juntos, principalmente nas áreas que vocês estão envolvidas. Mas aí depois a gente passa mais informações. Ele está previsto para ser presencial essa imersão, mas aí tudo depende também, né, da pandemia, desse contexto, enfim, essas coisas sempre vão mudando. A Fernanda colocou, uma coisa que eu iria falar é que muitas vezes, várias dessas palavras do vocabulário, à medida que a gente se integra mais e compreende com amor, e os objetivos, elas ficam bem naturais, eu acredito que são, né? Sim, vai ficando, né? A gente vai falando sem saber. E aí isso também é um outro cuidado. Às vezes a gente vai falar para
para alguém da comunidade externa, as pessoas falam, nossa, mas eu não entendo essas palavras que vocês utilizam, mas o que que é cada coisa? Então, até de saber explicar, né? Porque às vezes a gente dá como óbvio. Então, quando a gente vai escrever para alguém que às vezes não está integrado nesse universo, é interessante explicar, né? Ser claro, ser didático, ou para uma pessoa da escola também que não é tão familiar, ter esse cuidado, porque a gente vai achando que é muito natural. E trazer a importância dessa linguagem, né, para essas pessoas também. Isso tem uma força muito grande para o trabalho que a gente faz. No passado, no Clube de Leitura, nós tivemos várias leituras que trouxeram muito essa reflexão, né, lendo também sobre, né, linguagem, pensando em gênero, pensando em raça, então isso é muito importante. E é isso, gente. Muito obrigada. Vamos tirar, né? Se o Marcos Bruno puder ligar a câmera, ou o Everton, a gente tira um print. Pronto, já estou aqui já. Aí, vamos lá. Não consigo, mas eu tô aqui. Tô sorrindo. Tirei. E vai ficar gravado também. E aí a Tuila manda para vocês manda para a Flávia o link, tá? Que é a Flávia que vai subir lá no portal. Tá bom, gente? Obrigada, boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.